o jantar que nunca esquecerei. O restaurante era daqueles que ele sempre escolhia quando queria impressionar, luzes baixas, toalhas de linho impecáveis, garrafas de vinho com preços que doíam só de olhar. Mas naquela noite, o lugar parecia um palco montado para minha humilhação. Cheguei pontual como sempre com o vestido que ele tinha elogiado semanas antes, quando ainda fingia se importar. O sorriso no meu rosto era automático, um reflexo de anos treinando para ser a esposa perfeita. Até que a vi. Sentada à mesa com as mãos delicadas brincando com o talher de prata estava ela, a mulher que eu tinha flagrado em mensagens há meses, mas que ele jurava ser apenas uma amiga. Seus olhos se arregalaram quando me viu, uma mistura de surpresa e algo que quase pareceu pena. Meu marido, no entanto, não teve a mesma reação. Levantou-se com um sorriso largo, como se fosse o anfitrião de um espetáculo que só ele sabia que ia começar. Ah, finalmente! Pensei que você não viesse. Sua voz era doce, quase carinhosa, enquanto puxava minha cadeira com uma gentileza que já não me pertencia. Não respondi. Só me sentei, os dedos tremendo levemente ao desdobrar o guardanapo no colo. O garçom apareceu com a garrafa de champanhe que ele tinha encomendado. Dom Perignon, 2008, seu favorito, ele dissera no telefone mais cedo, como se isso fosse apagar o cheiro de perfume barato que eu tinha sentido no seu casaco ontem. Foi quando ela falou com uma voz melosa que me deu náusea. Feliz aniversário, querida. Ele me contou que você adora este lugar. Olhei para meu marido, esperando que ele corrigisse a intimidade daquela frase, que explicasse que era tudo um mal-entendido. Mas ele só sorriu, servindo-se de mais vinho antes de finalmente quebrar o silêncio. Você está linda, como sempre. Mas acho que já passou da hora de parar com essa fachada, não acha? Sua risada foi baixa, quase um rosnado. Todo mundo aqui sabe que você é uma fracassada. Uma esposa que não consegue nem segurar um marido, quanto mais uma carreira. O garfo escorregou da minha mão. Não pela crueldade das palavras, afinal, eu já tinha ouvido o pior nos últimos meses, mas pela naturalidade com que ele as disse, como se estivesse comentando o tempo. Ela riu, um som agudo que cortou o ar como vidro quebrando. Acho que você exagera, amor, ela murmurou, passando os dedos pelo braço dele. Mas ela realmente não tem graça, né? Foi então que eu sorri. Não um sorriso triste nem forçado. Um sorriso genuíno, quase aliviado, como quem finalmente entende a piada. Vocês dois são patéticos, falei, pegando a taça de champanhe e brindando ao ar. Mas a parte engraçada é que eu já sabia de tudo. O rosto dele congelou. Os dedos dela pararam sobre a mesa. Saber não é o mesmo que provar, ele cuspiu, mas sua voz já não tinha a mesma segurança. Ah, mas eu tenho. Abri a bolsa com calma, tirando o envelope que guardava há semanas. Fotos, extratos bancários, até as passagens que você comprou para a viagem de negócios no mês passado. Acho que sua amiguinha aqui não sabe que você planejava levá-la para as Maldivas com o dinheiro que roubou da minha conta, né? O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ela o olhou como se ele fosse um estranho. Ele, por sua vez, ficou pálido, os lábios se movendo sem emitir som. Você não ia fazer nada? Sua voz estava quebrada, como se eu tivesse traído ele. Claro que ia. Tomei outro gole do champanhe, saboreando o gosto amargo da vingança. Só estava esperando o momento certo. E que momento melhor do que o nosso aniversário de casamento, com você se afogando na sua própria merda. O garçom apareceu na hora certa, como se tivesse ensaiado. A senhora pediu a sobremesa? Sim, respondi, sem tirar os olhos deles. E pode trazer a conta também. Acho que a festa acabou. A faca de prata tilintou contra o prato de porcelana quando Clara, minha ex-mulher, corrigi mentalmente e empurrou o talher com violência. O garfo de sobremesa caiu no chão, produzindo um ruído agudo que fez alguns comensais voltarem os olhos para a nossa mesa. Ela não chorou, não gritou, apenas cerrou os dentes até os músculos da mandíbula ficarem visíveis sob a pele pálida, como cordas prestes a arrebentar. Você sempre foi um filho da puta calculista, sussurrou tão baixo que só eu ouvi. Mas dessa vez se superou. Obrigado pelo elogio, respondi, inclinando a taça em sua direção. Embora eu prefira o termo estratégico. Marina, a tal amiguinha, finalmente encontrou a voz. Sua risada nervosa soou como vidro quebrando. Espere, você está brincando, certo? Isso é alguma piada de mau gosto? Uma daquelas coisas que casais fazem para testar a lealdade um do outro? Clara virou-se para ela com uma lentidão aterradora, como se cada movimento custasse um esforço sobre-humano. Ele não brinca, Marina. Nunca brinca. O garçom voltou com a conta sobre uma bandeja de prata, discretamente coberta por um guardanapo de linho. Ao lado, um envelope creme selado com cera vermelha. Peguei-o entre os dedos, balancei uma vez, duas, antes de deslizar para Clara.
Seu passaporte. E os bilhetes para as Maldivas, falei, sorrindo. Afinal, seria um desperdício deixar tudo isso estragar. Ela não tocou no envelope. Seus olhos, antes cheios de fogo, agora pareciam 2 poços secos. Por quê? Perguntou, e pela primeira vez desde que a conhecia sua voz tremia. Não de raiva, mas de algo pior, incompreensão. Porque você merece, respondi, simplesmente. Merece saber como é ser traído por quem mais confia. Merece sentir o gosto do veneno que me serviu por anos. Marina tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Ela segurou a borda da mesa, os dedos brancos como ossos. Eu não sabia de nada disso. Juro. Claro que não, concordei, sem olhar para ela. Você era só distraída, a ingênua, a peça descartável. Como todas as outras. Clara finalmente pegou o envelope. Abriu-o com movimentos mecânicos, como se suas mãos pertencessem a outra pessoa. Dentro, além dos documentos, havia uma foto. Ela e Marina na praia, rindo, com drinks coloridos nas mãos. No verso, com minha letra, uma data, 3 meses atrás. Você nos seguiu, murmurou Clara. Não precisei, menti. Vocês não eram exatamente discretas. Na verdade, tinha sido fácil. Demais. Um investigador particular, algumas ligações interceptadas, um rastro de cartões de crédito usados em hotéis que ela jurava nunca ter visitado. Mas a foto era real. E a dor nos seus olhos também. Marina, agora, chorava em silêncio, as lágrimas escorrendo sem controle. Clara a ignorou. Virou-se para mim, e pela primeira vez em anos, não havia ódio em seu olhar. Só um cansaço profundo, como se tivesse carregado um peso por demasiado tempo e só agora percebesse que poderia largá-lo. Você ganhou, disse, por fim. Parabéns. Não é sobre ganhar, respondi, assinando a conta com um floreio. É sobre equilíbrio. Levantei-me, ajustei a gravata. O restaurante parecia mais silencioso do que quando chegamos, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Os outros clientes fingiam não nos observar, mas eu sentia seus olhares queimando minhas costas. Tenham uma boa viagem, desejei, pegando meu casaco. E não se preocupem com a conta. Já está paga. Caminhei até a saída sem olhar para trás. Do lado de fora, a noite estava fria, mas o ar gelado era um alívio depois do calor sufocante da vingança. Meu carro aguardava na calçada. O motorista já com a porta aberta. Antes de entrar, porém, parei. Tirou do bolso interno do paletó um pequeno dispositivo preto, um gravador, e o esmaguei sob o salto do sapato. Algumas coisas eram melhores deixadas sem prova. Subi no carro. Ao passar pela janela do restaurante, vi Clara ainda sentada, imóvel, com o envelope nas mãos. Marina falava algo gesticulando, mas ela não reagia. Então, lentamente, Clara pegou a taça de champanhe, minha taça, a que eu havia tocado, e a esvaziou de um gole só. Sorri. A vingança, afinal, era um prato que se servia gelado. Mas o champanhe, esse sim, era sempre melhor bem fresco. O carro deslizou pela rua escura, os faróis cortando a neblina que se formava sobre o asfalto. A cidade, sempre indiferente, continuava seu ritmo noturno, enquanto eu me afundava no couro macio do banco traseiro, observando as luzes dos prédios se transformarem em borrões dourados. O motorista não disse uma palavra, como sempre. Sabia que após noites como aquela, o silêncio era a única companhia tolerável. O dispositivo esmagado sob meu salto ainda queimava na memória. Não pela perda, afinal, o áudio já havia cumprido seu propósito, mas pela sensação do vidro e do plástico se estilhaçando, como se, junto com ele, eu tivesse triturado os últimos vestígios de dúvida. Clara agora sabia. E o conhecimento, como um veneno de ação lenta, faria seu trabalho sem que eu precisasse levantar mais um dedo. O telefone vibrou no bolso. Um número desconhecido. Atendi sem pressa, os dedos brincando com a borda do copo de cristal que o motorista havia deixado no console. Uísque, 2 pedras, exatamente como eu gostava. Você deveria ter ido embora há anos, disse uma voz feminina, rouca, como se tivesse sido arrastada sobre a areia. Não era Clara. Não era Marina. Reconheci o tom imediatamente. E você deveria ter aprendido a não se meter em assuntos que não são seus, Vera, respondi, tomando um gole. O líquido queimou da maneira certa. Uma risada seca ecoou do outro lado da linha. Acha que isso acabou? Clara não é como as outras. Ela não vai se quebrar tão fácil. Não preciso que ela se quebre, sorri para o vidro escuro da janela, onde meu reflexo se misturava às sombras da cidade. Preciso apenas que ela saiba. A dúvida é uma faca muito mais afiada do que a certeza. Houve uma pausa. O som de um isqueiro acendendo, um suspiro longo. Você sempre foi bom nisso. Em transformar pessoas em fantasmas. E você sempre foi boa em ressuscitá-los, rebati, sem alterar o tom.
Mas desta vez, querida, não haverá ressurreição. Nem para ela, nem para você. Desliguei antes que ela pudesse responder. O carro parou diante do meu prédio, imponente e silencioso como um túmulo de mármore. O porteiro já abria a porta de entrada, discreto como um espectro. Antes de sair, however, hesitei. O copo de uísque ainda estava pela metade. Guarde isso para mim, disse ao motorista, indicando a garrafa no barzinho embutido. Amanhã pode ser um dia longo. Ele assentiu. Nunca perguntava. Nunca julgava. O elevador subiu em silêncio, os números dourados se iluminando um a um. Ao entrar no apartamento, a primeira coisa que fiz foi tirar os sapatos, deixando-os abandonados no chão de mármore frio. Depois, o paletó, a gravata, a camisa, cada peça caiu como uma pele morta. Fiquei diante da janela panorâmica, nua sob o vestido que ainda vestia, observando a cidade se estender abaixo de mim, um reino de luzes e sombras que eu havia aprendido a dominar. O telefone vibrou novamente. Dessa vez era uma mensagem. Sem remetente, sem assinatura. Apenas 3 palavras. O jogo continua. Sorri. Claro que continuava. Sempre continuava. Peguei a taça de cristal que estava sobre a mesa de centro, a mesma que usará na noite anterior, quando brindei ao sucesso de mais uma peça bem executada, e servi-me do uísque que o motorista havia deixado no carro. O líquido âmbar brilhou sob a luz indireta, como se guardasse segredos. Tomando um gole, fechei os olhos. Amanhã, Clara acordaria com a ressaca do conhecimento. Marina tentaria consertar os estragos como sempre fazia. Vera, essa sombra persistente, rastejaria pelos cantos, procurando uma brecha. E eu estaria aqui, esperando. Porque a vingança, afinal, não era um prato que se servia uma só vez. Era um banquete. E eu tinha todo o tempo do mundo para saboreá-lo.